Hola, buenos días o buenas tardes, dependendo do horário del dia que estáis oyendo esta gravação. Me han invitado a hacer para esta Páscoa Oblata la reflexión de este Sábado Santo. Si mi pronunciación dificulta la comprensión, podéis seguir en el texto que está colgado en la web. Que podamos acompanhar e permanecer com Maria e com as mulheres neste dia. Hoy, Sábado Santo, la Iglesia nos invita a hacer el recuerdo del amor hasta el extremo, a contemplar la cruz, a nos separarmos del sepulcro del Señor, meditando su pasión y su muerte. El Sábado Santo é um dia que tem umas características peculiares. La Iglesia se abstém de celebrar la Eucaristia, se calham las campanas e los instrumentos musicales, el altar está despojado, junto a la cruz está la imagen de la Dolorosa. É um dia dedicado a la soledad de Maria, dia del luto e de la posible buena notícia, de la espera e de la esperança. La tradição nos invita a um dia de meditação e de silêncio, de reflexão e de espera, de rezar em silêncio para profundizar e contemplar. Um dia não para palavras, sino de permanecer, estar juntas com la soledade, identificar e acompanhar o dolor de outras vidas. Dia para deixar que algumas imagens nos ajudem a acompanhar, contemplar, entrar em comunhão e nos leve a escuchar o silêncio, escuchar o grito, o clamor que não se vê de tantas realidades e de este momento desafiante para toda a humanidade, del dolor provocado por esta pandemia. Escuchar gritos, não solamente ouvi-los, poner-se em situação física e existencial. Escuchar os gritos que nos ligam em diversidade de acentos e línguas. Escuchar os gritos de las mulheres, pois em seus gritos se fundem muitos outros. Ser refugiada, ser estrangeira, ser mulher, ser niña, ser negra, el grito de la esclavitud, de la violência sexual, de la trata. Uma suma de desamparos. Somos invitadas a orar a partir de este silêncio, bucear en el mistério del amor compassivo que nos confronta e interpela em nosso ser e em nosso atuar. Como nos disse o padre Adroaldo Palaoro, o Deus crucificado nos habla de la fragilidade humana, assumida por el mismo Deus. Nos habla de la paz como único caminho. Nos habla del amor como la maior transgressão. Nos habla del dolor de Deus, Deus cercano, hasta el punto de vaziar-se em nosotros, com nosotros. Nos habla de las entranhas de misericórdia de aquele que se comueve ante los sofrimentos humanos. Partindo de uma reflexão de la amiga biblista Thea Frigerio, vamos a ahondar en el sentido deste dia. Ela propõe como texto iluminador Lucas 23, 50 a 56, donde el evangelista San Lucas nos relata que todos sus amigos e las mujeres que lo haviam acompanhado desde Galileia permaneciam à distância, contemplando lo sucedido. Llegó entonces un miembro del consejo llamado José, hombre bueno y justo, que había disentido de los planes y actitudes y proceder de los demás. Era de Arimatea,
ciudad de Judea, y esperaba el reino de Dios. Foi a ver a Pilato para pedir-lhe el cuerpo de Jesús. Después de bajar-lhe de la cruz, lo envolvió en una sábana y lo colocó en un sepulcro nuevo, cavado en la roca, donde nadie había sido sepultado. Era um dia de preparação de la Páscoa e já apontava el sábado. Las mulheres que haviam venido desde Galileia com Jesus não se haviam alejado. Foram detrás, viram de cerca el sepulcro e como colocavam su cuerpo. Las mulheres depois regressaram e prepararam los perfumes e bálsamos. Thea nos disse que estamos em um tempo que poderíamos chamar de transição. El passado muitas vezes não nos habla mais. El presente está hecho de búsquedas que não sempre nos dão certeza de haver acertado el caminho. El futuro está envuelto em nieblas. Há etapas em la vida donde parece que el tempo se acorta. Anhelamos sentimentos de solidariedade. Solidariedade tiene el colorido de la compasión. Ler la história superando la desilusão, abrigando la esperança. Vivimos em tempos de transição. Como era tempo de transição, aquele que a comunidade viveu e guardou la memória en el cuerpo del texto bíblico que elegimos. La narração nos hace perceber que é um tempo vivido a la sombra de la cruz. É tempo vivido en el dolor. El acontecimento se narra com poucas palavras. De él se habla com sobriedade. La narração guarda la memória del vivir a la sombra de la cruz. Memória de medo e de esperança, de soledade e amores, de desilusão e anhelo. Memória de um texto escrito com poucas palavras, porque o dolor exige silêncio. Texto rico de perguntas, sentimentos, intuições e provocações. El dolor alarga el tempo, pide silêncio, porque el maestro duerme. Tempo impactante de escândalo, pero tempo importante, pois el único que han podido viver como momento presente. Tempo de transição que prepara a alegria, a realização del sueño, provoca e antecipa a ressurreição. En este tempo, as mulheres são protagonistas. Elas estão presentes, permanecem. Permanecer é verbo que las hace protagonistas. Las hace puente entre la muerte e la ressurreição. El permanecer las constitui signo de continuidade, memória, tradição, magistério e por isso autoridade. Testemunham porque viram, como Maria Madalena testificou porque viu, porque estava presente. Elas vuelven a la casa, para lo cotidiano, e el sábado observaram el descanso prescrito. Sábado, que é um dia de festa para os judeus, este sábado, um dia sem festa, sem alegria, por la ausência de la persona amada. Tempo silencioso, monótono, rutinário, de soledade. El afeto hace que permaneça. El amor las ayuda a vencer la vontade de huir, como huyeron los discípulos. Superam la tentação de huir, preparando los aromas e perfumes. Perfume para el amado, perfume para si mismo.
El dolor que atraviesa el cuerpo, alma de las mujeres necesitaba de aliento. Al preparar el perfume para ungir al amado, también sus cuerpos fueron ungidos. Unción para calmar su tristeza y miedo. Son mujeres creando relaciones de sanación entre sí. En la preparación, los recuerdos recrían los gestos, renuevan las palabras, inventan nuevos toques que hacen presente la persona amada, su misión y la hace resucitar. Solo el amor hace permanecer, hace percibir la importancia de vivir intensamente, de no tener miedo de la sensibilidad que hace aflorar los sentimientos, no tener miedo de la ausencia, del silencio, del dolor. En el vientre de la tierra, un cuerpo, el cuerpo de Jesús. Nuestros cuerpos preparam la resurrección. A pesar de tudo, la sensibilidad de las mujeres las mantiene despiertas y presentes. Las ayuda a vencer la voluntad de huir, como huyeron los discípulos. Las mujeres han permanecido y reinventan los restos que antecipan la resurrección. Por isso, tempo de solidariedade ao redor de la cruz, abraçadas ao redor de. Assim é como nasce a circularidade. É tempo de transição, é tempo de silêncio, é tempo de soledade. Por isso, tempo de mistério, que prepara o novo modo de ser, de viver a missão. É tempo de mistério e de ministério. Ministério exercido em la vida cotidiana de las mujeres frágiles, pero criativas, que podem preparar perfumes capazes de superar e suportar a aparente fragilidade. São restos cotidianos que anunciam ressurreição. É tempo de permanecer para ser puente. En el mundo del mistério, nada sucede rapidamente, de improviso. La divina sabedoria sigue perdendo tempo, preparando a la humanidade. La criação, su encontro com nosotras, sigue preparando la ressurreição. Não existe ressurreição sem preparação. Temos algumas sugerências, invitações para este dia. Podemos tomar consciência de nosso corpo, de nossa respiração e entregar-nos confiadamente àquele que nos ha amado hasta el extremo, permanecendo em silêncio e um silêncio acompanhado e fecundo. Outra invitação, outra sugerência podia ser que em presença de Maria e de las mulheres, fazer uma leitura pausada del texto com tranquilidade e detener-se donde el Espírito me ilumina. Também como mulheres, somos invitadas a nos desplazarmos ao sepulcro, levando aromas. Las orações são aromas que el Espírito recorre em su copa. Uma boa oração para todos e para todas.